gente, eu vim aqui para poder fazer a resenha do livro A Garota das Cicatrizes de Fogo, tá bom? Ele é um livro do Ricardo Ragazzo, da Novo Século. Ele é um autor que é parceiro nosso aqui do blog. E eu vim fazer aqui a resenha desse livro. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é muito raro a gente ver literatura nacional sendo divulgada hoje em dia, né? A maioria dos livros divulgados são literatura estrangeira, isso desde sempre e tal. Só um minuto. Então é bem raro a gente ver isso hoje em dia. E esse livro foi um livro que eu vi sendo bastante divulgado. Eu vi ele vendendo, acho que até na Saraiva, se não me engano. E eu recebi esse livro do Ricardo, nós recebemos aqui do blog. E eu vou fazer a resenha dele. Li e vou ser bem sincera com vocês. Eu gostei da história, porém eu acho poderia ser muito mais do que foi. Essa é a minha frase. Resumidamente, toda a história poderia ser muito mais do que foi. Por quê? A história é ótima. A história em si, o enredo, onde ela se passa, a história, é ótimo. Você termina, é uma história... desculpa. É uma história criativa e ela é uma história muito boa, sabe? Só que o problema é que ela não foi muito explorada. O que acontece? A gente tem... A história se fala do Johnny Falco e da Lisa. Johnny Falco é um homem que perde o emprego e que... Não, minto, desculpa, gente. Eu me perdi agora porque tem um outro homem que perde o emprego. Desculpa, esquece tudo que eu falei, tá bem? Beleza. Vamos lá. Johnny Falco, a mulher dele é assassinada e a filha dele desaparece. E a mulher dele é assassinada de uma forma muito bruta, muito, sabe? E é bem horrível mesmo. E ele não tem esse final. Acho que o que atrapalha no luto dele é justamente isso. A mulher dele, se fosse, tipo assim, a morte da mulher e da filha, morreu, acabou, não tem mais nada. Então ele poderia passar pela fase do luto pra chegar no ciclo de seguir em frente. Só que a mulher dele morre e a filha desaparece. Não necessariamente a filha dele pode estar morta. E porra, a esperança é a última que morre, é o que todos dizem. Sua filha desaparecer, você não vai descansar enquanto você não achar pelo menos o corpo. Porque você precisa ter uma finalização para aquela história, sabe? Você precisa terminar, você precisa ter uma resposta. Quem fez isso com a mulher dele? Cadê a filha dele? Onde ela tá? Então, você precisa buscar essas respostas. E é o que ele faz. E a Lisa é uma menina que foi queimada viva quando ela era muito pequena. E desde então a vida dela foi só centros clínicos e instituições e lugares assim, por tratamento, porque o corpo dela ficou 80% queimado. Então, porra, imagine, sabe? E tem toda aquela questão de que a epiderme e a derme são proteções do seu corpo. Então, você fica muito mais exposto quando você sofre esse tipo de queimadura e de ferimento e tudo mais. E, porra, a vida da pessoa não é normal, né? Ela teve 80% do seu corpo queimado. Ela não foi uma criança normal, ela teve que crescer sabendo que ela ficou desfigurada, que ela era vista por muitos como aberração e que ela não seria aceita principalmente quando ela atinge a puberdade, porque ela não tem uma vida normal de uma menina, ela não vai à escola, ela não tem uma rotina normal, ela não vai poder ter um namorado, porque ela sempre vai ser vista como a aberração, a garota feia, a garota desfigurada. Então, tudo que ela quer é ser uma menina normal, ela não pode, isso foi tirado dela no momento em que ela foi vítima desse sádico, escroto, babaca que jogou gasolina nela e depois jogou fogo. É o que aconteceu, e ela era uma criança. Então, a história começa situada nesses dois personagens, cada um em sua busca por respostas e, enfim, trilhando o seu caminho. O que eu não gostei é que o Johnny Falco, no primeiro momento, você é apresentado a história. Ele é um pai e um marido que perdeu a esposa e a filha está desaparecida. Ele está em busca disso. Você se situa nisso. Lá pro meio da história, ele solta uma de que ele já lutou com lobisomens. Daí você fica, é sério, é no meio da história, lá na página 100 e porrada, se eu não me engano, até na 200, não me lembro. Mas é bem pra lá. E ele fala que já lutou com lobisomens e você fica tipo meio, como assim? Você não era um pai que tava indo atrás da tua filha, agora tu lutou com lobisomem? Tu fica meio what the fuck, tipo, que porra é essa? Tu lutou com quem? De onde? Quando você lutou? A história se passa 4 anos depois de que aconteceu essa tragédia na vida dele. E você fica meio what the fuck, tipo, foi nesses 4 anos que passou? Sabe? E
Acho que o personagem mais explorado desse livro foi a Lisa mesmo, porque a história se passa com ela agora, as cicatrizes dela sumiram. Todas as cicatrizes do corpo dela, da queimadura, sumiram. Pum, acabou, sumiu. E daí volta pra mostrar como é que a cicatriz aconteceu e tudo mais. E fala sobre a vida dela muito rapidamente, mas fala sobre a vida dela nas instituições e como é que foi a vida dela. E ela mesma exprime isso, esse medo, os pesadelos que ela tinha, a fato dela não ser aceita e tudo mais. Ela fala sobre isso. Então, ela ainda foi um personagem mais explorado, sabe? Você consegue se identificar e ter uma noção do que foi a dor dela, do que ela passou durante todos esses anos e tudo mais. O Johnny Falco não. O Johnny Falco, tipo assim, perdi minha mulher, passou 4 anos, eu tô aqui. Sabe? Se fosse isso e ele só estivesse buscando normal, como a história apresentada pra você, beleza, teria uma coerência. Porque todo mundo sabe que a história ela tem uma linha de tempo certa. No começo você pode ter um prólogo, onde você joga alguma coisa que já aconteceu há muito tempo atrás, que é uma base histórica pra o que você está vivendo agora. E ele te joga no início da história. Início, a história é assim. Início, meio, clímax e fim. Isso é uma história. Início, meio, clímax e fim. Claro que durante essa linha de tempo tem as remediações, em que ele pode pegar e jogar num flashback lá atrás, pra também enriquecer a sua história e os mistérios jogados ali. Como um quebra-cabeça sendo montado. Mas as peças desse quebra-cabeça são essas. Início, meio, clímax e fim. O que ele pode fazer é, nos flashbacks, ele te dá as dicas de onde você botar as peças. É isso, é um quebra-cabeça. O livro nada passa mais do que isso. Principalmente um livro que tem mistério, que é esse livro. No começo do livro você já leva uma porrada de perguntas, sabe? De mistérios. Ok, ele é o Johnny Falco. Quem assassinou a mulher dele? Onde é que a filha dele tá? A Lisa foi queimada. Foi queimada como? O que ela vai fazer agora? Quem foi que queimou ela? Como é que foi a vida dela? E principalmente Johnny Falco. Como a mulher dele desapareceu? Como é que ela morreu? Por que ela morreu desse jeito? Por que a morte dela foi tão bruta? O que significa ela morrer assim? Porque isso não foi morte de causas naturais. O que tornou possível ela morrer desse jeito? E a Lisa, as cicatrizes dela somem. Como a cicatriz dela sumiu? Quem tirou essas cicatrizes? Como é que isso aconteceu? O que isso quer dizer? Vai voltar? Não vai voltar? O que vai acontecer? Então, no começo do livro, você já é recheado de porrada, de perguntas e Então, aquilo já te aguça pra você continuar a ler. Porque tu quer saber o que vai acontecer. Só que é nessa hora que eu me decepcionei. Porque eu esperava ter personagens bem explorados. Por exemplo, o Johnny Falco, ele é aquele típico anti-herói, sabe? Anti-herói é o seguinte, é aquele cara que, diferente do herói moderno, ele não tá tentando fazer o bem geral da humanidade, ok, vamos fazer o bem. Não, o anti-herói é egoísta. Ele tá ali pra buscar aquilo ali por ele, porque ele quer e foda-se, acabou. E é o Johnny, ele tá nesse caminho buscando a filha dele e as respostas pra morte da mulher dele. E ao mesmo tempo ali no meio ele faz algumas coisas boas, mas sempre por motivos egoístas. Ele não faz porque eu acho certo, ele faz porque ele precisa fazer. Entende? Então ele é aquele tipo de anti-herói que tem a personalidade distorcida, o caráter distorcido totalmente. Bom, mas não é bom, ruim, mas não é mal, e tudo mais, e tá ali. Só que você espera que ele seja um personagem bem situado, claro na sua cabeça. Ele não é. Quando o personagem é assim, você espera que a clareza venha ao longo do livro, para que você conheça aquele personagem, como se ele fosse uma cebola e você tirasse casca por casca, sabe? Quando o personagem tem aquela personalidade difícil, você ao longo do livro vai vendo por que ele é assim, o que aconteceu na vida dele para tornar ele assim. Isso não acontece no livro. Johnny Falco é assim, assim, acabou. E no meio dele você descobre que ele bate lobisomem. Porra, por que ele bate lobisomem? Da onde que ele encontrou lobisomem? Sabe? O que eu me decepcionei é que não teve uma base firme de explorar personagem. Ok, se você soubesse, tipo, você tem uma leve dica de que o livro lida com coisa sobrenatural, você vê que uma pessoa com 80% do corpo queimado, a cicatriz some. Porra, não sumiu por medicina, porque isso não acontece, entende? Então, você já sabe que tem uma coisa sobrenatural. Mas até aí pode ser uma coisa espiritual, não necessariamente é só e totalmente e apenas sobrenatural. Entende o que eu tô querendo dizer? Isso não te desperta para as outras questões sobrenaturais, como lobisomens e vampiros e tudo que e criaturas míticas, que é o que ele cita no livro, depois, bem depois. Então, você fica nessa. E você... Porra, o que faltou foi o seguinte. O Johnny é assim, beleza? Ao longo do livro, explicando que ele já teve, nesses 4 anos que sucederam a morte da esposa dele e o desaparecimento da filha,
explicar que ele já teve contato com o mundo sobrenatural, fazer alguns flashes para você ter noção de como foram esses contatos, como esses contatos foram moldando a pessoa que ele é hoje. A mesma coisa a Lisa. Lisa, fazer o flashback do que ela sofreu. Tem ainda, mas, tipo assim, acho que faltou explorar mais quem ela é. E como ela lidou com isso tudo e como ela vai reagir agora que as cicatrizes mudaram, entende? E surge a Débora, que é uma personagem secundária, que era amiga da Lisa há muito tempos atrás, de repente ela volta. Outra coisa totalmente discrepante. Ela era minha amiga há muitos anos atrás, agora ela voltou, tá? Quem é ela? O que aconteceu na vida dela? Porra, ela surgiu do nada? Tudo bem que ela é uma personagem secundária, ela não tem que ter não tem nunca um trabalho como tem no personagem principal. Mas ainda tem que ter explorar, sabe? Ainda tem que ter isso. E não tem. E a Débora é uma menina que sofre preconceito porque ela é acima do peso, ela é obesa e tudo mais. E aí, cadê? Vamos explorar, sabe? Vamos explorar isso nela. Como é que ela vai reagir agora que a Lisa voltou e tudo mais. E você também tem o Alex, que é a alma gêmea da Lisa e... é uma coisa muito do nada. Tipo, eu sou a Lisa, eu conheci o Alex, ele é a minha alma gêmea e agora a gente tá junto, sabe? É uma coisa muito do nada. E o Alex não sabe nem quem ele é. O Alex era um mendigo que tinha perdido a memória, tava perdido na rua. Aí até que acontece uma coisa, a Lisa vai atrás dele por respostas. E ali eles já ficam meio, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Quando você vê eles estão juntos, eles são alma gêmea, eles se amam. Como assim? Calma. Quem é o Alex? Ele perdeu a memória? Calma, ele perdeu a memória. Tudo bem, vamos revelar esse mistério. Por que a Lisa tá ficando com ele? Foi uma coisa muito, sabe? Tudo na história era jogado em cima de você e você tinha que engolir. Isso não é legal. É legal quando o autor sabe jogar a história em você de forma que você não engula, você entenda. Sabe como, por exemplo, Harry Potter. Não estou fazendo comparação não, tá? Estou usando como exemplo. Harry Potter é um mundo absurdamente diferente do nosso. Pô, Hogwarts, sabe? Plataforma 9/3/4, caralho. É um mundo totalmente sabe? Discrepante do nosso. Mas você entende as coisas que acontecem ali. São naturais, não naturais pra você, mas coerentes. Essa é a palavra. As coisas que acontecem ali são coerentes. Entende? Porque nem nada discrepante. Segue uma linha de coerência. É aquilo que te faz pensar, ok, se isso existisse, realmente faria sentido. Sabe? Te faz pensar até, porra, pode ser possível que isso exista, sabe? Você sabe que não, mas... a coerência é tanto que você consegue imaginar aquilo, não fica discrepante pra você da sua realidade, entende? Aquilo é uma referência coerente pra você se situar naquela história. Por quê? Porque ele segue a linha de coerência. Nessa história, não. Na história, ela tá ali, a cicatriz voltou, de repente a cicatriz apareceu, de repente a cicatriz voltou, de repente a cicatriz apareceu de novo, de repente ela é uma gêmea dele, de repente... caralho! Calma, vamos situar o leitor, sabe? Vamos criar a história de forma rica, vamos explorar os personagens, que nem o Sal Salvatore, que é amigo do Johnny, que é onde ele acorda depois de explicar como a mulher dele morreu. Ele acorda, começa a história assim, a história começa assim. Ele acorda na casa desse cara, esse cara passa a notícia pra ele de que houve assassinatos idênticos ao da mulher dele em certa cidade, e aí o Johnny decide ir lá, e ele dá a ideia também do Johnny de ir lá procurar saber, ir atrás do assassino, investigar, pra poder descobrir o que aconteceu com a mulher dele e achar a filha dele. Beleza, quem é Sal? Quem é Sal Salvatore? De onde surgiu essa porra dessa pessoa? Quem ele é? Como é que ele é amigo do Johnny? Como assim? Ele simplesmente acordou na casa dele? Sabe? Não tem essa exploração. Quem é ele? O que ele tá fazendo ali? Ah, a gente se conheceu há muito tempo atrás. Radical, cara. Quem é você? Sabe? Foi isso que faltou. Entende? O autor, o Ricardo, saber situar o leitor na história. Ele escreve muito bem. Muito bem, que eu digo, é que a escrita dele é rebuscada, entende? Ele é muito descritivo nas cenas dele. E ele consegue ser descritivo a ponto dele conseguir te situar naquela cena com nitidez. Ele narra um quarto onde tem duas pessoas, está tendo um diálogo e tudo mais. E a forma como ele descreve aquilo, você consegue se imaginar totalmente ali com nitidez. Nem todo autor tem essa perspicácia. Tem isso. E ele consegue te descrever ele de forma muito bonita e... não, calma. Ele é muito bom, muito descritivo, ele consegue situar ali. E em outras reflexões que ele faz durante o livro, até pela perda do Johnny e o passado da Lisa e tudo mais, ele consegue descrever isso de forma muito bonita. Mas ele não explora os personagens, o passado do Johnny, a vida da Lisa, quem é o Alex, quem é a Débora, quem é Sal, de onde surgiu essas pessoas. E a Lisa é aquela típica donzela,
e tudo mais. E é um romance fraco, porque o romance dela e do Alex, tá, a gente é uma gêmea, mas a gente é uma gêmea por quê? De onde saiu isso? E são respostas que só vêm no final do livro. Mas é no final mesmo. Final do livro. Acabou, tá tudo aqui. Durante todo o livro é uma enrolação sem você saber porra nenhuma. Você não sabe quem eles são, o que eles estão fazendo. O John só vai descobrir que ele lutou com o lobisomem lá pela metade, quase no final. Porra, sabe? E é uma porrada. O que acontece? Foi o que eu falei, tem que seguir uma linha de coerência. Se você tá lidando com um livro e você não sabe que ele tem aquela rebuscada bem sobrenatural, de repente o cara chega ali no meio e fala que lutou com o lobisomem, é a hora que o leitor para e tum. É aquela porrada no leitor, fugiu da coerência. Já não tá mais nítido pra ele ali. Lutou com o lobisomem? Como assim? Fugiu da coerência. Então, não ficou legal. E sem falar analogias, até porque no começo do livro, o Johnny já fazia analogias, tipo, no momento em que ele falava da dor dele, pela perda da mulher e da filha, etc. Aí ele falava que ele se sentia como doía, algo assim, eu não vou, tipo, parafrasear, porque eu não lembro. Mas, resumidamente, ele dizia que a dor dele, por essa perda e tudo mais, era como um vampiro sentindo uma estaca entrando no seu coração. Convenhamos, um cara velho que perdeu a mulher, a filha tá desaparecida, ele vai narrar essa perda, fazer analogia com o vampiro que sente uma estaca entrando, você fica tipo, caralho, sabe? Vai dizer que tua dor é infinita como o mar e as ondas que batem são como porradas no seu coração, como uma ponteira de um relógio marcando as horas da sua perda, sei lá, cara, fala qualquer porra. Mas você não vai falar que tua dor é como um vampiro recebendo uma estaca, a não ser que você saiba que essa pessoa já lidou com o sobrenatural por muito tempo, a rotina dela essa realidade, já está inserida na realidade dela. O fato de que o sobrenatural existe, o vampiro existe, o lobisomem existe, ele já lidou com eles, ele sabe que aquilo ali tá ali, entendeu? Então, a partir do momento que você sabe que o personagem já lidou com isso, como é que se diz? Ai, meu Deus. Perdi a palavra, exatamente. Ai, meu Deus. Interagiu, lembrei. Já interagiu com isso? Então, pra você é justificável, entende? Ele já interagiu com isso, faz parte da realidade dele, então serve como uma analogia básica. Mas até aí você não sabia. Então, pra você é um cara velho que perdeu uma porrada de gente que ele amava e de repente ele tá dizendo que isso dói como um vampiro recebendo uma estaca. É uma analogia discrepante. Porque você foge daquilo ali e você fica, vampiro recebendo uma estaca? Como assim? Qual é a dor de vampiro recebendo uma estaca? Você sabe qual é a dor de vampiro recebendo uma estaca? Ele sabe qual é a dor de vampiro recebendo uma estaca pra ele fazer essa analogia de dores? Não teve essa linha de ligação, entende? Pra ficar coerente. Foi o que eu falei. O problema desse livro é que faltou coerência. Se tivesse sido uma história mais rebuscada, uma história mais trabalhada, mais explorada, em que ele situasse melhor o leitor ali, o leitor soubesse, fosse posicionado ali, ok, aqui, pá. Soubesse que ele já teve lidar com o sobrenatural, que o Alex porra, seria totalmente diferente. Você iria seguir aquela linha do tempo, do começo, meio, clímax e fim, e o clímax seria o clímax, não uma coisa porque ele já não sabia mais como era o clímax. De repente, ali no meio, a Lisa poderia chegar e falar assim, então, já dancei, já bati um tambor com o orixá, e você também não, você ia falar, tá bom, porra, ele já lutou com o lobisomem, qual é o problema? Sabe? Ficou uma parada discrepante, você não sabia mais qual era o clímax era o final do livro, que tava tudo no final e acabou. É isso, entendeu? Então, eu acho que faltou isso. Ele tem um vocabulário muito rebuscado e tudo mais, acho que foi um livro válido de ser publicado, acho que é um livro válido de ser lido, mas faltou muito para eu poder dizer que ele é muito bom. Ele é um livro razoável, ele é um livro que pode ser lido, tem momentos muito bonitos, é bem descritivo, sabe? É uma escrita rebuscada, você sabe que não é uma pessoa escrevendo ali à toa, sabe? Você sabe que é a língua portuguesa bem culta ali mesmo. E vale ser lido, mas faltou. O mesmo problema é que foi decepção, porque poderia ter sido muito mais, sabe? Se ele soubesse situar o leitor ali, poderia ter sido muito mais. Mas como não teve essa coerência na história dessa linha do tempo e respeitos às coisas para poder situar o leitor, acabou ficando um pouco, sabe, discrepante. Não atingiu o que poderia ter atingido. Então, é isso, pessoal. E sim, eu tô dizendo a minha opinião sincera, não vou falar que foi um livro maravilhosamente bom porque ele é parceiro nosso, não vou fazer isso. É a minha opinião como leitora e acho que existe o pacto entre o autor e o leitor quando ele escreve, e a partir do momento que eu abro o livro e leio, de respeito e sinceridade mútua e tudo mais. Então, minha opinião é essa. E é isso aí. Obrigada, pessoal, e até a próxima resenha.